O que a razão não explica, o homem tenta preencher com hipóteses. E o caso do USS Cyclops, mais de 100 anos depois, continua sendo uma ferida aberta entre a ciência e o mistério. Em 1919, a Marinha encerrou oficialmente o inquérito sobre o desaparecimento do Ciclopes com 2 palavras: causa desconhecida. Mas esse silêncio não encerrou nada. Ele apenas abriu espaço para perguntas que ecoam até hoje. Como um navio de 165 metros, com 309 pessoas e milhares de toneladas de aço, poderia desaparecer em pleno Atlântico, sem uma única testemunha, sem um único vestígio? A partir dessa dúvida, nasceram as teorias. Algumas técnicas, outras improváveis, mas todas de alguma forma, tentando responder à mesma pergunta: onde está o Cyclops? A explicação mais aceita pelos especialistas modernos é também a mais simples. O Ciclopes estaria carregado além do limite, e o peso do minério de manganês teria comprometido a integridade do casco. Relatórios técnicos da época indicam que o navio podia transportar até 7.500 toneladas com segurança, mas no Brasil, ele embarcou mais de 10.800 toneladas, quase 45% acima da capacidade recomendada. Além disso, um dos motores estava avariado, o que reduziu a estabilidade e aumentou a vibração estrutural. Uma rachadura interna, invisível a olho nu, poderia ter se agravado durante a travessia, levando o casco a partir-se em 2. O engenheiro naval Charles W. Cutler, em um estudo de 1958, resumiu assim: o Cyclops provavelmente se partiu como um galho de madeira, rápido, silencioso e sem chance de reação. Mas ainda que essa explicação seja tecnicamente sólida, resta um problema. Nenhum destroço foi encontrado. E para muitos, esse detalhe muda tudo. Embora os registros meteorológicos da época apontem céu limpo e ventos brandos, pesquisadores da NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica do Ziquaysawa, sugeriram em 2008 uma hipótese alternativa. O Cyclops pode ter enfrentado uma tempestade isolada de microescala, conhecida hoje como microburst, um colapso vertical de ar que atinge o mar como uma parede de vento e água. Esses fenômenos não eram conhecidos em 1918, mas podem gerar ondas repentinas de até 20 metros. Uma embarcação sobrecarregada, com casco enfraquecido, não resistiria. O meteorologista Dr. Henry Pritchard, da NOAA, afirmou: o Cyclops não precisou de uma tempestade para afundar, bastou estar no lugar errado, na hora errada. Ainda assim, nem mesmo uma microtempestade explicaria a ausência completa de destroços. O que leva à próxima teoria. Desde a Primeira Guerra Mundial, rumores circulavam sobre o comportamento instável do comandante George Worley. Alguns tripulantes o consideravam paranoico, outros o descreviam como perigoso. Testemunhos de marinheiros que desembarcaram antes da última viagem falavam de ameaças, insultos e punições arbitrárias. Houve até relatos de que o capitão andava armado durante o serviço. Com o desaparecimento do navio, o boato ganhou força. Teria havido motim a bordo? Jornais da época, como o New York Evening World, publicaram manchetes insinuando que o navio havia sido tomado pelos próprios homens e afundado intencionalmente. A Marinha investigou e não encontrou provas. Mas uma observação feita por um dos oficiais do inquérito ainda hoje causa arrepios. Não sabemos se o navio afundou, apenas sabemos que ele não voltou. Outra hipótese, impulsionada pelo clima da guerra, era de espionagem e deserção. George Worley, nascido na Alemanha, era um capitão experiente, mas muitos o acusavam de simpatias pelo Império Alemão. Alguns acreditavam que ele poderia ter entregado o navio a forças inimigas, desviando para portos controlados por submarinos alemães. Porém, após o fim da guerra, os registros navais da Alemanha foram abertos, e nenhum documento mencionava o Cyclops. Os próprios oficiais alemães negaram qualquer envolvimento. Ainda assim, a lenda persistiu. E por décadas, marinheiros repetiram a história de que o Ciclops mudara de bandeira e desaparecera no nevoeiro. Nos anos 1950, o escritor Vincent Gaddis
publicou um artigo chamado The Deadly Bermuda Triangle, que uniu vários desaparecimentos misteriosos ocorridos na mesma região do Atlântico. No centro dessa narrativa estava o USS Cyclops, para Gaddis e depois para Charles Berlitz, que popularizou o tema em 1974, o navio teria sido vítima de um fenômeno eletromagnético natural, uma anomalia geofísica capaz de desorientar bússolas, apagar sinais de rádio e até desintegrar estruturas metálicas. Essas ideias foram amplamente criticadas pela comunidade científica, mas entraram para o imaginário popular. O Cyclops tornou-se, assim, o primeiro grande fantasma do Triângulo das Bermudas, um símbolo de mistério e desaparecimento sem explicação. O problema é que, apesar das teorias, nenhum dado físico jamais comprovou qualquer anomalia naquela região. O que se tem são coincidências, e coincidências poderosas. Nos anos 1980, alguns pesquisadores sugeriram que a área onde o Cyclops desapareceu coincide com uma anomalia geomagnética natural, onde o campo magnético da Terra sofre variações súbitas. Essas variações poderiam afetar instrumentos de navegação e comunicação, causando pane total nos sistemas elétricos da época. Essa teoria, embora fascinante, também carece de provas. Mas há registros reais de interferências magnéticas relatadas por aviões e navios na região nas décadas seguintes. O oceanógrafo Dr. Peter Kolb, da Universidade de Hamburgo, escreveu em 1987: "A anomalia magnética pode não destruir navios, mas cria confusão, e no mar, confusão mata." Há um detalhe frequentemente esquecido. O USS Cyclops fazia parte de uma classe de navios chamada Proteus Class Colliers, e dois de seus navios irmãos, o USS Proteus e o USS Nereus, também desapareceram misteriosamente, décadas depois, na mesma região do Atlântico. O Proteus sumiu em 1941, o Nereus em 1942. Nenhum deles deixou destroços ou sinais de socorro. 3 navios da mesma classe, desaparecendo em condições quase idênticas, separados por 25 anos. Coincidência? Ou falha estrutural de projeto? O engenheiro John Stilwell, em relatório de 1954, afirmou: "A coincidência é estatisticamente improvável. Algo intrínseco ao projeto Proteus pode ter condenado todos eles." Essa hipótese nunca foi oficialmente investigada a fundo. Em 2003, oceanógrafos da Universidade da Flórida publicaram um estudo sobre vórtices submarinos, correntes circulares poderosas que se formam espontaneamente em áreas de transição de temperatura. Segundo eles, um vórtice suficientemente forte poderia sugar uma embarcação de grande porte em poucos minutos. Simulações de computador mostraram que esses redemoinhos gigantes poderiam atingir diâmetros de até 150 quilômetros e durar dias, deslocando-se lentamente sob a superfície. Embora não existam provas diretas de que o Cyclops tenha sido engolido por um fenômeno assim, o conceito levantou uma nova possibilidade. O navio pode ter sido vítima de forças naturais que a ciência da época desconhecia. Com o passar das décadas, o mistério do Ciclopes também se tornou terreno fértil para especulações. Livros e documentários levantaram hipóteses improváveis. Abdução extraterrestre, interferência de portais dimensionais, experimentos secretos do governo americano, ou até manipulações do tempo e do espaço. Nenhuma dessas ideias possui qualquer base factual, mas elas demonstram a força simbólica do caso. O desaparecimento absoluto, sem corpos, sem destroços, sem explicação, transforma o Ciclopes em um espelho das nossas próprias dúvidas sobre o desconhecido. Para os historiadores navais, o caso é um lembrete das limitações da tecnologia do início do século XX. Sem radares, sem satélites e com rádios rudimentares, qualquer emergência no mar podia se tornar fatal em minutos. O historiador Dr. James Delgado, consultor do Smithsonian, resume assim: "O Cyclops desapareceu porque o mundo ainda não estava pronto para encontrá-lo." Essa frase sintetiza o espírito da investigação moderna. Não há mistério sobrenatural, apenas uma sucessão de erros humanos e condições naturais implacáveis. Nos últimos anos, buscas por sonar de alta resolução cobriram boa parte da rota do Cyclops. Até hoje,
Nenhum vestígio foi encontrado. Mas os dados coletados permitiram novas hipóteses. Em 2018, o oceanógrafo Michael Barnett, da NOAA, apresentou um modelo de colapso estrutural parcial no qual o Cyclops teria afundado em menos de 30 segundos após uma rachadura repentina na quilha central. O estudo concluiu: a combinação de sobrecarga, fadiga metálica e falha mecânica explicaria todos os fatores conhecidos, exceto o silêncio. O silêncio ainda é o maior mistério. Cada teoria sobre o USS Cyclops tenta responder à mesma pergunta, mas todas terminam no mesmo lugar: o vazio. Talvez o navio tenha afundado por causas naturais. Talvez tenha sido sabotado. Ou talvez apenas desaparecido como desaparecem tantas coisas no mar, tragicamente, sem testemunhas. Mais de um século depois, nenhuma explicação foi capaz de fechar o caso. E talvez essa seja a essência do mistério. Não a ausência de respostas, mas a persistência das perguntas.